Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um conteúdo do canal Seja a Mudança. Hoje vou falar um pouco sobre certo e errado. A ideia é tentar fazer nós refletirmos sobre a relação que tem as nossas necessidades com o fato de pensarmos sobre certo e errado. E é claro, no final do vídeo, vou deixar aquela sugestão de prática relacionada a este assunto de hoje. Então, vamos a isso. Bom, pessoal, voltando para a nossa reflexão de hoje. Então, já pensaram sobre as suas atitudes e as atitudes dos outros? Se elas são certas ou erradas? É claro que sim, né? Normalmente, pensamos se as ações tomadas são certas ou erradas. Fazemos o nosso julgamento da situação, mas algumas vezes, né, vocês já pensaram no porquê das pessoas estarem fazendo aquilo que estão fazendo, ou o porquê de vocês estarem fazendo aquilo que estão fazendo, terem escolhido fazer aquilo, tomado aquela ação, e indo um pouco mais profundo nessa reflexão. Já pensaram se essas atitudes não estão sendo feitas para suprir alguma necessidade? Pois é, podemos estar fazendo aquilo que estamos fazendo, aquelas ações que estamos tomando, para atender alguma necessidade que nós temos, e as outras pessoas também, né? E muitas vezes, talvez na maioria delas, nós não estamos totalmente cientes, não estamos conscientes destas nossas necessidades, mas elas estão ali para que sejam supridas, estão ali atrás. Por isso, muitas vezes fazemos coisas, né, tomamos ações, determinadas ações, que nós não entendemos muito bem. Não entendemos o porquê de ter feito até, mas as necessidades estão lá, por trás, para serem atendidas. E por isso também, muitas vezes, não entendemos o que as outras pessoas fazem. Porque nós acabamos por não saber quais são as necessidades daquelas outras pessoas, quais são as necessidades que estão por trás daquela ação que elas tomaram. E é por este motivo que muitas vezes pode não se tratar aquela ação, aquela atitude de certo ou errado, simplesmente. Um julgamento de valores. Mas muitas vezes pode sim ser uma tentativa de atender necessidades, tanto nossas, nas nossas atitudes, quanto das outras pessoas. E talvez nem sempre se trate de fazermos o que é certo ou o que é errado relativamente aos nossos valores, né? Mas sim de atender aquelas necessidades que estamos naquele momento. E com este entendimento mais claro para nós, podemos, por vezes, avaliar melhor as nossas ações e, é claro, também as ações dos outros, pensando sobre
quais as necessidades estão por trás daquelas atitudes. Dessa forma, talvez possamos pensar melhor, de uma forma mais efetiva, né, de uma forma mais produtiva, sobre se aquilo pareceu certo ou errado, conseguindo ver outras perspectivas, sendo mais empático com as outras pessoas e conosco, né, e entendendo melhor as nossas necessidades que estão por trás daquelas atitudes. Então, pessoal, finalizando mais um conteúdo, tá bem? Peço a vocês que reflitam sobre este pensamento que eu trouxe hoje. Acho que ele pode render uma boa reflexão e para ajudar, claro, com essa continuidade reflexiva, deixo uma ideia de prática bem simples. A partir de hoje, sempre que tiverem alguma situação com vocês ou com outras pessoas, enfim, mas que vocês estejam envolvidos, em que tenham alguma dúvida do porquê terem tomado aquela ação, procurem pensar sobre qual será a necessidade que vocês ou a outra pessoa que estava envolvida na situação estavam tentando suprir naquele momento. Procurem perceber se era uma necessidade de conexão, por exemplo, ou uma necessidade fisiológica, necessidade de descanso, né? Enfim, tentem investigar isso mais a fundo para ver qual era a necessidade por trás daquela atitude que foi tomada por vocês ou pela outra pessoa, e não fiquem só pensando se aquela atitude foi certa ou foi errada, mas o que foi feito, tá? Então, é isso, pessoal, realizem essa sugestão de prática. Acredito que ela vai ser muito útil para vocês começarem a encontrar mais alternativas para entenderem as suas atitudes e, claro, tentarem entender também, serem mais empáticos em relação às atitudes dos outros, para não ficarem apenas nos conceitos de certo e errado e nesse julgamento de valores. E se estão gostando dos conteúdos, curtam, compartilhem para chegar a mais pessoas e, é claro, se inscrevam no canal, ativem as notificações para ficarem sabendo dos próximos vídeos e um abraço e até o próximo vídeo.